O Pode Por Aí hoje vai receber um cara que é a cara do Rio. Tem um currículo, gente, que começa aqui e vai até o fim da praia de São Conrado. Mas só para dar uma pincelada. Veio da Marinha do Brasil, trabalhou tanto no exterior que, olha, o Cais pegou por 10 anos, liderou aquela mudança toda, foi CEO da Marina da Glória. Tá lá o nome dele em vários eventos importantes aqui do Rio de Janeiro. E, claro, se a gente está no Kiki, é graças também a ele que tem o pezinho aqui em Sanca City, como eu costumo brincar, e hoje é diretor-presidente do Apresenta. Dispensa apresentações, mas para vocês, com vocês, meu amigo querido, que tem uma mulher maravilhosa, Elô, pai de 2 filhos lindos, é um gato, quase 50, Pedro Guimarães. Esse cara maravilhoso. Depois dessa apresentação, eu acho que pode acabar o programa, né? Mas estamos só começando. Já que a gente pode por aí, então vamos lá. Obrigado pela apresentação, querida Aline. Eu acho que é uma delícia estar nesse programa com você. É muito bom ver você, com a sua história brilhante de carreira, poder agora também ir para o streaming dessa forma, trazendo pessoas assim que querem contar um pouquinho da história. Me sinto privilegiado de participar desse processo nessa forma, mas eu realmente sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pela família, sou apaixonado por Sanca, o nosso apelido carinhoso para o nosso Principado de São Conrado, Sanca. E mesmo não morando mais aqui, mas a família toda, eu sou originário daqui e me enraizei tanto aqui que a gente voltou para fazer um pouquinho esse trabalho de divulgar a cidade através das delícias da gastronomia, desse ambiente esportivo, cultural, turístico, do entretenimento. E a gente vai nesse papo muito satisfeito, muito satisfeito com a minha história. Quase 50, faltando 18 dias para chegar por aí, mas ainda tem uns diazinhos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa história. Eu só não contei 2 coisas para vocês, tá? Mais famoso que ele é o pai, o tio Gugu. É famoso em São Conrado, em Sanca, Leblon, Ipanema. Gente, olha, pergunta por aí que você vai saber quem é o tio Gugu. E a única diferença que nós dois temos nesses anos todos aí de amizade passa pelo futebol. Ele é tricolor, mas é aquele tricolor que tá lá em todas. E aí é o que a gente diz, é um combo perfeito para o carioca. É isso. A gente está aqui para inspirar as pessoas, Pedro, porque não é fácil, a gente sabe, empreender, mudar, virar a chave, pensar no Rio de Janeiro. Mas quando eu olho para você, eu sempre vejo você, parece que as fumacinhas estão saindo pensando o Rio. O Rio acontece? Rio acontece. Bora nesse fla-flu aqui nosso, né? Então, muito bom a gente fazer esse bate-papo. O Rio acontece, acho que na sua essência, né? Ele, na verdade, tem uma essência que faz valer a sua identidade. Primeiro, esse way of life do carioca, o jeito de querer ser, de receber bem, de ser anfitrião, de querer promover a cidade. Todo mundo pode falar mal do Rio, mas o carioca não vai falar. A gente critica muitas coisas, mas a gente não fala mal da nossa cidade. Quando fala que a gente é carioca, tem orgulho de ser carioca. Eu acho que ser carioca é um pouquinho disso. A gente tem uma cidade que acontece na sua plenitude, com as suas mazelas que toda cidade grande tem, com as suas dificuldades que uma grande metrópole tem, mas com essa ambiência de viver entre o mar e a montanha, com uma cidade numa vida urbana pujante, mas com muita atividade, muita essência para fazer acontecer. Pedro, você tem uma expertise em várias áreas, tá? Então a gente vai do mar para a terra, você está atuando e agindo aí e sempre tem um empresário, um investidor, alguém te procurando para dizer eu quero fazer isso acontecer no Rio de Janeiro. A gente sabe que não é fácil, mas contar com cariocas maduros ali do teu lado, te apoiando, é assim que esses projetos estão saindo? Aí você pode falar de vários projetos que você tem aí na manga. Então, eu acho que é exatamente isso. A cidade, na verdade, ela fervilha de ideias, projetos. Nem sempre algumas ideias dessas acabam se tornando projetos e acabam virando acontecimentos. Mas o que a gente tem é uma contínua capacidade e vontade dos empresários, de pessoas, das diversas áreas que envolvem aí a cultura, o esporte, a gastronomia, o entretenimento, o audiovisual, toda essa atividade. A atividade como um todo no Rio de Janeiro é super friendly, né, que a gente costuma dizer. Ela é amigável a todas as tribos. O Rio de Janeiro é isso. Então você pega a praia, que a gente está aqui, muito num dia que nem é um dia tão carioca assim, mas que o sol abriu para a gente poder fazer um pouquinho, abrilhantar um pouquinho esse bate-papo. A gente tem essa ambiência do ponto mais democrático da cidade,
que, juntando com tudo isso que eu falei, é um dos seus principais cartões de visita e de promoção do turismo. O turismo, eu costumo dizer, que é a consequência dos bons projetos que a cidade acontece. A gente tem aí uma cidade boa para se viver, tem que ser tão boa para se viver, para que possa ser boa para o turista, ela passa pela sua essência. Eu costumo dizer que são equações do primeiro grau muito simples. Você pega, junta a cidade que está mais segura, mais limpa, com transportes bons, com bons serviços, ela tem um reflexo no turismo mais positivo. Uma cidade que fervilha cultura, esporte, entretenimento, com seus eventos tão diversos, ela também gera uma consequência positiva no turismo. Então, eu acho que o turismo na cidade, que é a vocação da nossa identidade, assim como a sua cultura, deve ser justamente essa fonte de integração, onde empresários, onde projetos acabam se colocando. Tem uma gama de oportunidades vindo por aí. A gente, eu acho que saiu de um momento muito difícil, como foi a pandemia, né, Aline? E isso acho que chamou a atenção para um setor que, de fato, saiu da invisibilidade, que ele não era visto como um setor essencial, acho que nem como indústria como um todo. E a gente se dedicou ao longo desse tempo, suamos aí para poder trabalhar em frente legislativa, a gente pode falar um pouquinho depois, mas esse setor é um setor que faz as pessoas viverem. O que dá longevidade para as pessoas é a essência do que a gente gosta de fazer. Quem não gosta de uma aglomeração? Quem não gosta de confraternizar? Quem não gosta de ir a um bom evento? E as pessoas, depois da pandemia, estão precisando disso, né? E viram que na pandemia também foi esse setor que criou algum tipo de alento para aquela dificuldade da reclusão. Aí foram as lives, foram os festivais musicais feitos com todo aquele protocolo que foi criado. Foi o próprio streaming que se desenvolveu dessa forma, motivo desse que a gente está fazendo aqui, e trouxemos para a vida real. Nada vai substituir a vida ao vivo. A vida é ao vivo. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do querido mestre Roberto Medina. E eu acho que a gente tem que plagiar e tornar a essência isso para que a vida ao vivo possa ser vivida na sua plenitude. Que é o que a gente está fazendo aqui. É trabalhar, é ter o gosto do que você faz, é participar da agenda que a cidade tem, mas, ao mesmo tempo, usufruir daquilo que ela tem a oferecer. E, claro, como você falou, juntar projetos e pessoas que podem transformar e entregar coisas muito legais. Aproveita e conta, porque eu sei, tá, gente? Um projeto desafiador, aquele que falou assim, eu quero fazer, eu vou fazer, eu sou teimoso. E sofreu, mas saiu. Eu acho que o Kiki é um desses, né? A gente tem o carinho de poder estar aqui. O Kiki, na verdade, foi um projeto que ele já existia, né? Dos queridos amigos Daniela Maia, Henrique Amaral, Paulo Ibarra. E a gente acabou adquirindo essa proposta para poder fazer do Kiki um projeto mais 360 graus. Isso foi em 2020. E a gente, contando um pouquinho já dessa história, ele nasceu bem desafiador, porque 15 dias depois do que a gente tomou a decisão de ir em frente, estourou a pandemia. E aí, como é que você faz? Qual vai ser o dia de amanhã que não se sabia qual seria? Que dia que a gente vai poder abrir? Como é que a gente vai fazer uma obra, vai investir? E o que vai acontecer com o mundo? Imagina, talvez o Brasil nunca viveu em guerra. A gente vive uma guerra civil diuturna, né, na cidade. Mas não de parar, fechar tudo, ninguém pode. Mas uma guerra de aprender a sobreviver, tirando as áreas deflagradas, que são muitas, mas a gente aprende a conviver. É uma dicotomia isso, mas a gente consegue viver entre o caos e a felicidade de uma forma muito harmônica. Não que isso seja uma questão para você... Não é ok, né? Não é ok, certo, você não pode se satisfazer e o que temos se contentar com isso. A gente tem que cobrar dos governantes, a gente tem que trabalhar, entender como a política funciona, contribuir da forma que a gente puder, mas a gente tem essa vida que a gente precisa valorizar. Então, o Kiki nasceu também com esse grande desafio. Veio a pandemia, mas, graças a Deus, a gente trabalhou duro, botamos esse projeto 360, ele saiu do papel no final de 2020, naquela primeira abertura da pandemia, e acho que ali a gente ganhamos o prêmio da Veja, aí como o melhor quiosque do Rio. Mais recentemente, agora ganhamos o prêmio de Sabores da Ola Rio, que tem feito um trabalho brilhante, também trabalhou para poder empoderar que isso acontecesse e fez com que a praia, unida ao seu calçadão, com a sua infraestrutura de qualidade, pudesse ser mais um ambiente sedutor para que esses projetos pudessem colocar em prática. E aí o Kiki, falando um pouquinho disso, a gente trouxe para cá projetos de praia, fizemos aqui o Arena Sanca de verão no início desse ano. Vamos fazer agora, em dezembro, aí, já divulgando aqui, antecipando um spoiler para quem está nos acompanhando. Spoiler. Bom. Arena Sanca, agora 7, 8 e 14 e 15 de dezembro, aqui na praia, com um showzinho em parceria com a Rádio Mix Paradiso,
fazendo aqui o Palco Música no Deck, com um showzinho final de tarde e uma ativação com o Rio Cultura e Saúde, palestras aí de curadoria sobre nutrição, bem-estar, wellness, todos estão convidados. Sintam-se em casa aqui na Praia de São Conrado, aqui na nossa Sanca e no Kiki também. E vem aí mais a próxima edição, Deus quiser, ano que vem, do Gastronomia Sem Fronteiras. Maravilhoso. Projeto que nasceu aqui de duas agendas bacanas que a gente construiu no Kiki. Um foi o Talento na Cozinha, que esse é um xodózinho nosso, que é uma oportunidade que a gente criou para a nossa equipe poder trabalhar com alguém que estude gastronomia, que trabalhe com gastronomia, que ainda não é formado e nunca cozinhou para o público, possa ter um dia de Kiki como chefe da nossa cozinha, participando da construção de um prato para o público que vai vir consumir. Esse projeto cresceu junto com outro paralelo que a gente trouxe chefes convidados para poder cozinhar aqui na nossa cozinha com o nosso chefe, nosso Francisco Nóbrega, querido, que também é um projeto de essência nosso. Ele foi o cozinheiro do Kiki, ele estava na nossa cozinha, ele passou a comandar a cozinha e hoje ele é o nosso chefe. Ele não é o chefe, ele não virou só o chefe gourmet, ele é o nosso chefe comandante da cozinha do que a gente faz e entrega tão bem de qualidade aqui. A gente tem uma entradinha para que a gente enquanto possa você está falando, eu vou degustar. até falar uma coisa aqui. Para não esfriar, vamos nessa. Aí, porque vamos nesse fla-flu aqui para poder a bola seguir rolando. E aí o Kiki, juntando esses dois projetos bacanas, que era a gente fazer uma homenagem a chefes de países diferentes, nasceu o Gastronomia Sem Fronteiras há 3 anos. A gente vai agora para a 4ª edição, uma parceria aí com... A gente pode fazer merchan aqui, pode dar uma parceria com a Ambev, que é o nosso grande braço aqui de apoio às nossas agendas. O Grupo Ambev está sempre com a gente, está na Arena Sanca com Corona, esteve com a gente com Estela lá no Gastronomia Sem Fronteiras. Participamos de um projeto de Réveillon há 2 anos atrás também, que foi muito legal, lá com Cristo Redentor. Enfim, tem muita coisa a gente participando, mas este agora, Gastronomia Sem Fronteiras, é o resultado positivo do que o Kiki pode demonstrar na sua ação. Aqui é um ambiente para a gente ser recebido bem, para a gente se confraternizar, para a gente estar com a família, para a gente estar com os amigos, para a gente curtir e viver. E todas as idades. Todas as idades. Da galera mais jovem, criança, ele é pet friendly, a gente recebe aqui os nossos queridos pets, mas recebe as crianças, as famílias, os adultos, senhores, senhoras que estão também querendo, cada um na sua vibe, curtir a ambiência que a gente tem para oferecer, da nossa gastronomia, os nossos drinks que a gente coloca aí. Mas, para não falar só de Kiki, vamos falar de novidade que vem por aí? Claro, precisamos disso. Aliás, só para a gente poder entrar na novidade, o que eu percebo aí tem 2 pontos que você trabalha, tá? Vê se eu me corrija se eu estiver errada. Uma que é pensar sempre que ninguém ganha nada sozinho, ou seja, você capacita mão de obra, profissionais bacanas e você vai impulsionando essas pessoas para frente. O outro é a gente achar, não, mas nenhuma empresa quer investir no Rio. Não, isso é fake news. Tendo um bom projeto, uma boa ideia, as pessoas vêm. Está certíssimo, Aline. O projeto, na essência, acho que tem que ser uma preocupação de todos nós, querer integrar e dar oportunidade para que as pessoas possam, no seu trabalho, na sua característica, no seu dom, no seu talento, poder crescer na vida, poder trabalhar, poder gerar oportunidades para as suas famílias, sem qualquer falsa modéstia. Acho que a gente faz isso muito legal. E todos os sócios aqui, cada um tem a sua vida pessoal, cada um tem o seu negócio, tem a sua atividade principal. Eu hoje tenho a minha atividade principal dentro da agenda institucional, cuidando da questão empresarial. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas eu não tenho dúvida que essa acho que é a receita do bolo. É gerar oportunidades, juntar as pessoas, criar que o resultado possa ser bom para todo mundo, para que a gente possa construir um projeto legal para as pessoas e a gente tem orgulho de estar fazendo isso. Quando a gente entrega um projeto desse, faz muito mais bem para a gente do que faz bem para quem está do lado de lá. Sempre. Eu não tenho dúvida disso. E assim a gente construiu gastronomia, tem muito isso na sua essência. Tem uma pauta ESG muito, muito bem delineada, é uma parceria, como eu falei, o evento com a Ambev, com a FEComércio RJ, Sesc e Senac abraçaram esse projeto, o Sesc na questão cultural, apoiando e trazendo o apoio aos artistas, fazendo ali a divulgação através da cultura, e o Senac com a Escola de Gastronomia, com isso que a gente está fazendo, dando oportunidade para as crianças, também tem isso inserido na nossa pauta, né? A gente tem lá o Talentinho na Cozinha, que é o programa do nosso Talento na Cozinha, para as crianças tendo a oportunidade de fazer uma oficina de brownie, de cupcake, participando dessa nossa... e já curtindo um pouquinho dessa ambiência. Então, eu acho que a gente tem um carinho muito grande, fazer uma 3ª edição aqui no Rooftop Fashion Mall, sempre buscando aí valorizar o bairro,
Sanca sempre em primeiro lugar. Sanca sempre, gostei desse hashtag, hein? Sanca sempre, eu tô dando sempre os hashtags aqui, olha isso. Sanca sempre é ótimo, né? Vamos nessa, é o que a gente quer fazer. Eu acho que o Kiki nasceu para estar aqui e poder seguir por aí. Conta as novidades. Cara, uma coisa muito legal para o Rio de Janeiro, que a gente falou um pouquinho de falar mal, né, e falar bem, a gente fica historicamente preso a algumas coisas do passado que, por algum motivo, em algum momento da vida, não foram adiante. E um deles, historicamente, o nosso cinema Roxy. Gente! Olha que novidade. Você namorou no Roxy, Pedro? Eu namorei no Roxy. Sabe que filme eu vi no Roxy? Qual? ET. Eu também. Eu vi ET no Roxy. Imagina, você entrega idade, né? Então, não sei o quê. Mas eu já não, falei, mas eu vi então, ET na reprise. Você está com 32, Aline. Eu vi ET na reprise, tá, gente? Eu tô gente? com quase Eu vi ET 50. depois. A Aline está com 32. Assim. Na verdade, eu acho que é menos, mas ela está 32 porque ela disse. Quase 5.6, quase. Mas o Roxy vai inaugurar agora, lindíssimo, num novo formato, o Roxy Dinner Show, uma iniciativa dos queridos amigos, empresários, ávido defensor do Rio de Janeiro, grande cara para você poder trazer por aqui também. Sim. Alexandre Ascioli, que se juntou lá com Dó de Sirena, que trouxe Abel Gomes para ser o grande curador, nosso maior cenógrafo do país. Ele é maravilhoso, gente. Abel é um querido, enfim, amigo, faz parte dessa nossa iniciativa empresarial da Apresenta, que eu vou falar um pouquinho depois. Mas inaugura agora, dia 17 de outubro, o Roxy Dinner Show, que vai ser realmente uma entrega da essência do que o Rio de Janeiro tem acontecendo. A gente não tem uma casa mais, depois de plataforma, depois de escala lá atrás. A gente nunca mais teve. Canecão. Mas temos que lembrar que temos aqui em Sanca, no Fashion Mall, o Ginga Tropical, um espetáculo que é lindíssimo. Lindo. Muito bem feito pela querida Rose Oliveira. A Rose é uma profissional de enorme gabarito, que superou todos os seus desafios para botar de pé esse projeto, em parceria com o Teatro Fashion Mall, que tem feito um trabalho também brilhante e que segue nessa agenda do Ginga Tropical, está lotado de programação, mas o Roxy vai ser uma outra proposta, uma proposta de um grande entretenimento, jantar, uma coisa totalmente integrada, artistas, são 60 artistas contratados exclusivamente pelo Olha, e gerando emprego também. Gerando emprego. Isso que é importante, você está sempre agregando, né? E a gente deseja sucesso ao Ascioli, ao Dodge, ao time, ao Abel, enfim, todo mundo lá que estiver envolvido, a gente vai estar lá para poder presenciar essa largada e espero que seja muito bem sucedida. Assim como tudo que o Ascioli faz na cidade é bem sucedido, né? E temos aí também, vindo por atrás, o Canecão. Canecão vem por aí, outro projeto brilhante lá, Luiz Oscar Niemeyer com Kleber Leite, que juntaram ali forças e estão botando, o Luiz Guilherme, filho do Luiz Oscar também, hoje super ativo nessa agenda, a recuperação, enfim, do nosso saudoso Canecão. Quem não se lembra de um show especial no Canecão? Memórias. Memórias boas, memórias último show nem do tão Tim boas Maia. assim. Cachaça, né? Bom, não sei o quê, aquela época mais jovem, showzinho. Quantos shows do Tim Maia, quem foi lá? Eu vi o último show, estava lá no último show do Tim Maia. Eu vi Tim Maia e vi um dos últimos shows, já nessa outra tentativa, de uma das últimas tentativas de reabrir o Canecão, que foi Billy Paul. Olha... Não é da minha época. Olha, Billy Paul, grande amigo, Eduardo Seco e Mário Bittencourt trouxeram o Billy Paul, depois trouxeram o Lionel Rich, trouxeram o Air Supply, enfim. O Rio tem esse potencial. Olha o que aconteceu agora esse ano. Então o Canecão vem por aí, vai ser um museu da música praticamente lá dentro, contando toda a história que o Canecão tem, vai ter uma área de formação profissional lá dentro que eles estão construindo e está começando as obras. Vamos ver quando é que vai ficar pronto, mas é fato que agora vai adiante e mais um que vem por aí. Pois é. Por falar em que vem por aí, Pedro, só para dar uma cutucada, porque a gente está aqui num bate-bola também, né? O que você acha do estádio do Flamengo? Cara, eu acho uma ideia... Primeiro só não, eu acho uma iniciativa que todos os clubes deveriam ter. Eu tenho uma opinião muito pessoal, Aline, para poder falar disso tudo. Não sei se ela é polêmica ou não, mas eu já ajudei a administrar o Maracanã, como você falou aqui, uma das agendas públicas que eu tive, uma foi na Secretaria de Turismo do município, muito privilégio, tive a oportunidade de estar lá na Secretaria de Turismo, liderar a pasta em parceria com o Antônio Pedro e depois liderei a pasta mais um tempo na outra gestão do Eduardo. E a gente fez muita coisa nessa década de ouro que o Rio de Janeiro viveu, com Copa Olimpíada, com Rio Mais 20, com obras de confederações, enfim, uma série de intervenções, novo modelo do carnaval que a gente criou, carnaval de rua, enfim, uma série de novos atrativos voltando a essa pauta. Mas a gente, na verdade, tem aí o estádio do Flamengo como uma proposta nova de poder, vamos dizer assim, na verdade, tirar um pouco do peso do Maracanã
para a quantidade de jogos que eles têm, que o Maracanã tem. O Maracanã hoje teve, se não me engano, programado para esse ano, são 74 jogos. Então, o Fluminense e Flamengo tem feito ali. É difícil o Maracanã, é um custo muito alto se manter. O Vasco tem o seu estádio, o Botafogo, na sua leitura lá, com a parceria com a Prefeitura há muito tempo, tem o seu estádio. Claro que todo mundo quer aumentar a sua capacidade, revitalizar. Eu acho que isso é uma tendência natural da vida, você modernizar e acompanhar a evolução dos tempos. O Maracanã acompanhou isso. Mas o que eu acho do Maracanã hoje, o Fluminense tem Laranjeiras, que eu acho que pode ser trabalhado também para poder voltar na sua essência. Laranjeiras é lindo, né? É lindo. É histórico. Quando o primeiro jogo onde a seleção brasileira jogou, o primeiro título conquistado pelo Brasil foi no estádio da Laranjeiras. Local de treino da seleção campeã de 70, que se hospedava no Hotel Paineiros. Campeonato Carioca, por exemplo, pode ser lá, aconteciam lá, que a gente assistia ali do lado. A Laranjeira foi diminuída para poder abrir a passagem da Pinheiro Machado. Naquela época. E fica ao lado do patrimônio do Palácio Guanabara, que é outro equipamento histórico lindíssimo da cidade. Volta e meia tem um estádio. E você sabe que teve o estádio do Flamengo na Rua Paissandu, né? Que teve ali em frente. Olha o Fla-Flu, sempre presente na nossa vida. Mas eu acho que a Laranjeira pode absorver, não só na sua revitalização, mas outros jogos. E o estádio do Flamengo vai dar essa potência que o flamenguista tem de encher sempre o estádio, de trazer público em grande quantidade, deixando, de uma certa forma, o Maracanã para que ele seja de todos. Hoje é Flamengo e Fluminense, eu acho que tem andado muito bem, feito um trabalho que a licitação ali atendeu. Mas a minha visão, Pedro, eu posso externar aqui, tendo lá dentro, é que hoje o Maracanã, na sua nova essência, ele deveria ser um estádio voltado a administrar pelo governo. Não que o governo vá conseguir ter grana para poder orçar, mas por uma agência criada com finalidades específicas, que pode ser uma sociedade de economia mista, por exemplo, onde todo mundo vai pagar para jogar. E todos vão poder ter o direito. E o Maracanã também vai poder ser uma grande arena de show. Hoje ele não tem Inclusive, recebido. a gente teve uma das edições do Rock in Rio, foi lá dentro. Foi, e o Maracanã já teve Madonna, já teve Roberto Carlos, já teve Ivete Sangalo. E o Maracanã hoje foge da turnê dos grandes artistas, porque não tem data por conta dos jogos. Então hoje, com a mais icônica do mundo... para o Engenhão, né? Para o Engenhão, e não por nada, mas não tem o mesmo impacto. Mas a gente também fez na gestão, quando a gente teve na prefeitura, o lançamento dessa ideia, ou seja, é muito engraçado que o pessoal fez uma matéria dizendo na Zona Sul, primeira vez que vai andar de trem, indo lá para o Newton Santos, para o Engenhão, na época, para assistir o show do Paul McCartney. E o Paul McCartney, naquela turnê, por exemplo, ficou mais de 3 anos sem fazer a turnê passando pelo Rio de Janeiro, porque não tinha local. Ele queria fazer ou no Maracanã, que estava em obra para a Copa do Mundo e para a Olimpíada, ou na Praia de Copacabana, que aí não dá para cobrar ingresso e o custo é muito alto. E é um dispêndio muito grande para o poder público, a infraestrutura. Mas, enfim, eu acho que tem que continuar fazendo, como foi feito com a Madonna agora, que foi um espetáculo de resultado para a cidade. Uns podem gostar do tipo de show, outros não. Alguns podem ter opinião, mas polêmica faz parte do processo. Faz parte, o show é fantástico e o que ele trouxe de impacto econômico, de promoção, de mídia. É isso que as pessoas não pensam, né, Pedro? É o outro lado. Entrega. É isso. E é o outro lado. Você está trazendo receita para a cidade, você está atraindo os olhares do mundo para a nossa cidade. Isso é incrível. Os serviços públicos funcionando de uma maneira efetiva. Serão mais de 3 mil homens das Forças de Segurança integradas por Prefeitura e Governo do Estado. Vamos ver com o prefeito agora, o Eduardo prometeu, né, Aline? Prometeu fazer um show desse por ano. A gente fez Steve Wonder lá atrás, na época de Prefeitura, foram uma década de ouro, como a gente falou, então a gente precisa retomar esse protagonismo. O Rio tem essa responsabilidade, essa capacidade de ser o protagonista dos grandes eventos internacionais, trazendo para aqui investimento, atraindo, seduzindo, pela sua competência e sua capacidade de entregar e receber. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar para ficar. E aí, eu não estou falando aqui de quem é o padrinho da bola, se é o governo federal, se é o governo estadual, o governo municipal, é o Rio de Janeiro, que é a vocação do país, que é marca registrada do nosso Brasil e que tem como potência inicial uma cidade que é maravilhosa por si, poder também ser atraída para essas grandes maravilhas do mundo. Então, acho que Maracanã, respondendo finalmente a sua pergunta, acho que eu vejo com bons olhos o Estado do Flamengo. Acho que tem muitas questões polêmicas ali, questão de situação viária, como vai ser, proximidade, logística, investimento, mas é uma questão que o administrador vai resolver. Se ele está interessado, porque já mostrou aí, o Landim faz um trabalho brilhante, que até mando uma saudação para ele, para a Ângela, queridos amigos, e tem feito... De São Conrado. De São Conrado, da nossa joga beach tênis, a Ângela, então minha parceira aí, volta e meia nas areias, mas a gente tem que fazer um empoderamento dessas iniciativas. Então, acho que
é um movimento muito positivo. Você está falando de uma coisa que eu acho muito bacana, que é quando a gente pensa exatamente essas mentes pensantes. Eu quero trazer um papo um pouquinho mais para os meus mais aqui, tá? Como é que você vê a participação dessa galera 40 a mais, tanto no pensar quanto no estar presente nesses eventos aí? É importante olhar para esse público agora? Eu acho que é fundamental, né, Aline? Quando a gente pega esse tema, eu acho que... Vamos falar que estou chegando, como você brincou aqui, estou chegando nos 50 aí daqui a uns dias, e com muito orgulho, muita satisfação. E eu não me vejo diferente dos meus 30, por exemplo. Claro que a coluna dói um pouco, lá já não aguento o mesmo ritmo, não dá para jogar 3 peladas, para jogar uma. Você, tá? Desculpa esse Mas, enfim, tá? mas eu me sinto jovem com a mesma vitalidade e vontade de curtir a vida. Como é que você vai dizer para uma pessoa de 60 que era chamada de idoso? O coroa era o de 50. O de 40, então, é jovem hoje. E são esses caras que estão nesses eventos todos que você está falando aí. Essas mulheres todas estão aí, né? Todos os ambientes. Você vê, eu vou dar um exemplo aqui. Você saudou aqui meu amado, querido pai. Velho Gugu fez 86 anos e está aí celebrando a vida, fazendo festa. E festão, tá? A gente vai fazendo até o festa, chão. chamando os amigos dos filhos. Então, é tudo essa geração e que clama por essa agenda cada vez mais propositiva. Eu acho que é uma tendência. E é uma galera que tem a grana também para pagar, para estar nesses lugares, né? Eu acho que tem duas coisas legais. Tem coisas que voltam no passado e são bacanas. Acho que a juventude, eu tenho filho ali na casa de... Eu tenho um de 19 e um de 22, né? O 19 e um de 22 também, mas é a agenda da resenha, né? A resenha eu lembro lá no nosso passado que era se reunir na casa de alguém, era social. Era social. E a resenha deles... Se não lembrar disso, esquece, tá? E tem a resenha dos adultos. Vou chamar de adultos. Para não ser os jovens, os maduros. A galera se encontra na casa dos outros para fazer a rodada de vinho, para fazer um programa gastronômico, para alguém cozinhar. Você quer um exemplo dessa história? Na pandemia, outro parceiro de Sanca, nosso querido Caju, agora ele deu uma fugida de... Nosso querido Sérgio Malta, um craque aí, que entregou esse grande Malta pro Rio também. Caju, morador de São Conrado, estamos num jantar aqui na frente do Kiki, na casa de outros amigos, na casa da querida Gabi e Sérgio, fazendo um jantar na pandemia, mas numa reunião, trabalho, um chefe cozinhou, e eles marcaram de se encontrar falando, pô, tem meus sobrinhos que cozinham hoje e fazem isso na casa para os amigos dos pais. Olha que programa. Eu falei, cara, nós estamos montando essa agenda no Kiki. Vamos convidar eles para virem cozinhar aqui no nosso Talento na Cozinha? Vieram, cozinharam, fizeram sucesso, 2 dias seguidos, e hoje são donos, nada mais nada menos, junto com a querida Janine, lá do Clã Barbecue, na Dias Ferreira. Maravilhoso. João Pedro Pepo e Newton Rigg, lá junto com a Janine. E aí você vê como é que as coisas vão girando, né? Então, acho que essa agenda que começa por uma... Ou seja, começou de cima, abre o leque para outras oportunidades. Jovens estavam cozinhando para... Bacana, não é isso? Integrar todas as gerações. Quando você traz todas as gerações para esse papo, você não faz um Rio mais fortalecido? Não, você olha pelas ativações, faz um Rio muito mais fortalecido e muito mais amigável, né? Porque você tem, lógico... Claro, se você for falar de infraestrutura, mobilidade, a gente já tem um caminho muito grande a vencer. Eu, particularmente, vou dizer aqui, vou cometer uma outra heresia aqui. Eu sou um crítico da pedra portuguesa em outros locais da cidade que não sejam nas áreas históricas. Os saltos das mulheres entendem. Os saltos das mulheres, a caminhada de carrinho de bebê e os idosos tropeçando, porque não há solução viável nessa política pública de refazimento de calçada que possa constantemente estar deixando tudo limpinho, tudo arrumado, tudo sem tropeçar. E durante épocas conflituosas virava arma, né? Porque era uma pedra. Então eu sou um crítico, por exemplo, da calçada no interior das ruas da cidade. Tem que ser na praia, tem que ser na orla, calçadão histórico, tudo isso para poder preservar. Não sou contra patrimônio, não. Tá? Daqui a pouco vão dizer que não, Pedro não quer que tire calçadão. Não, calçador de Ipanema, Copacabana, São Conrado. É característico. Toda região, característica nos ambientes culturais e históricos tem que ser. Mas no interior, nas ruas, perto dos prédios, ninguém sabe, nenhum síndico sabe, tem que cuidar da sua calçada na frente para poder ser boa. E as pessoas caem, tropeçam. Pô, acontecem acidentes fatais. Então, vamos promover isso para que a cidade seja mais integrada, para que eles possam ter a sua longevidade curtindo o lazer que ela tem para oferecer. Exato. Pedro, só para a gente poder trazer aqui rapidinho para nossa pauta, eu quero te fazer 2 perguntas em uma, tá? Primeiro, você se imaginava chegar aos 50 anos com toda essa bagagem? Você pensava estar aqui nesse local agora, pensando o Rio, fazendo o Rio acontecer, e principalmente à frente do Apresenta? E aí, aproveita, conta um pouquinho do Apresenta aí pra gente. Então, vamos lá. Eu acho que a minha vida, eu falo isso muito para meus filhos. João Pedro, Luiz Felipe, enfim, cada um tem o seu estilo, todos somos diferentes. Eu venho de uma família grande, somos 5 irmãos, e cada um teve um caminho. Lógico, você
tem uma tendência natural a olhar para o pai, para a mãe, e você seguir ali um pouquinho dessa agenda. Mas eu não sou muita referência de uma formação muito cartesiana, que foi numa mesma função a vida inteira. Eu acho que eu fui descobrindo, ao longo desse tempo, talentos, eu fui aprendendo com expertise e com experiências que eu fui adquirindo e fui caminhando por destinos pela vida, aproveitando a uns desafios que ela nos propõe. Quase um Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Pois é, na verdade, é uma força motriz muito grande que tem que mover para ser empreendedor, né? Então, eu acho que isso a gente faz. É cansativo, porque você tem muita frente aberta, mas eu acho que alguns acertos que eu tive nessa vida, primeiro foi, eu acho que enveredar por essa pauta, essa agenda do turismo há 25 anos atrás, porque esse ano é tudo redondo, né? Eu fiz 25 anos de casado, felizardo, aí, graças a Deus, faço 25 anos... Faço 25 de turismo e faço 50 anos de idade. Então, ano redondo, faço 100 anos esse ano, eu estou na longevidade. Tá. Então, eu sou um dos centenários aí desse século de vida. Mas eu acho que a gente construiu uma agenda muito positiva e eu aprendi muito nessa experiência. No setor público, no setor privado, na pauta do turismo, e aí que junta o esporte, junta o entretenimento, a cultura, como eu falei. E aí, nessa caminhada, a gente foi encontrando desafios e aprendendo a lidar com as questões. Seja no melhor relacionamento com as pessoas, servindo ao público, se fosse no relacionamento empresarial, no relacionamento político, institucional, trabalhando com o legislativo, aprendendo o que é. Muita gente fala ali, que tipo assim, eu não gosto de política, não me envolvo, lá vem a eleição. Gente, você pode até não gostar, mas você tem que saber ler, acompanhar, se informar, porque é a política, em qualquer lugar do mundo. Saber decidir, né? Para poder cobrar. E graças a Deus nós temos uma democracia, a política define a sua vida. Então você precisa construir políticas para direções que a gente quer conduzir a nossa vida. Então tem uma política da longevidade, antes era da terceira idade, vamos falar aqui de longevidade, porque acabou essa história de terceira idade, né? Eu não vejo mais isso. Quem fala que uns 60 anos é idoso? Quem fala que 70 anos não está bem para trabalhar, não está bom para poder curtir a vida? 80, 87, 90, está por aí. Então é fato, isso é estatística. As pessoas estão vivendo mais, porque cuidam mais da vida, trabalham mais a sua autoestima, o seu bem-estar, a mente, o corpo. Então acho que mente sã e corrupção é isso mesmo que a gente tem que levar. Eu sou muito dessa pauta do equilíbrio, tá? Eu não sou nada libriano como Elô, eu sou escorpionino. Dois escorpioninos. Dois escorpioninos, e eu faço a minha vida ser uma balança que tem que ser desequilibrada o tempo inteiro para a felicidade. Os problemas todos têm. A vida é pesada mesmo, é desafiadora o tempo inteiro, e a gente tem que trabalhar para que os momentos bons sejam maiores, ou sejam mais pesados, representem mais significativamente nessa nossa balança do que os momentos difíceis, porque eles vão continuar ali. Mas o dia seguinte ele vai ser igual. Então, se você não tiver uma hora boa, uma vibe boa para enfrentar os problemas... Autoconhecimento, as escolhas certas, se juntar às pessoas certas, porque todo mundo erra, todo mundo aposta, testa. Eu acho que a minha vida foi construída nessa linha. Então, ao longo desse tempo, dessa trajetória, pegando uma que eu te falo, por exemplo, destacar, agora você comentou sobre a Apresenta, eu acho que foi essa iniciativa que também já mais maduramente me trouxe a ideia, junto com alguns parceiros, na verdade, 3 empresários super bem-sucedidos, Duda Magalhães, Cláudio Rocha Miranda Filho, Bernardo Amaral, vinham construindo uma ideia de se juntar para discutir pautas do setor, assim como outros de outras gerações, o Alan Santana, Alan Trilha, Alanzinho, já vinha falando com a turma que fazia festa, e olha como a gente tem nichos diferentes. E eu ali no setor público, vendo qual era a dificuldade que essa turma tinha, e eu aprendi a fazer isso, de lidar com a conversa cartesiana e mais propositiva do que ser uma coisa mais só política, tivemos a ideia, a partir de uma provocação que lá atrás, que Roberto Medina, Ricardo Amaral, Paulo Protásio, Paulo Marinho e Boni fizeram lá atrás, quando a gente encontrou aquele momento, 2017, isso. Cidade conflagrada pela segurança pública, intervenção na segurança, tiroteio na Rocinha, e a 10 quilômetros da Rocinha, aqui, nossa vizinha de Sanca, Barra da Tijuca, 100 mil pessoas iam celebrar a vida num Rock in Rio. Como é que a gente consegue viver, a gente falou isso aqui no início, numa cidade que tem tanto esse paradigma desse conflito de convivência, essa diferença? Né? Ele fez uma proposição ao governo federal, falou assim, ao presidente Temer na época, falou, presidente, o Rio de Janeiro é vocação natural do turismo, como não olhar para uma cidade importante como essa e não dizer que ela precisa ser cuidada e que precisa ter uma política pública voltada para esse setor? Vamos trabalhar os eventos como molas propulsoras do desenvolvimento econômico do turismo. Vamos embora.
O projeto foi muito bem desenhado, me juntei a esse projeto naquele momento, e dali nasceu a Apresenta, porque alguns motivos não foram adiante no formato de relação pública, mas foram adiante no formato de relação estritamente empresarial. E isso também é um efeito de maturidade do setor, galera acima dos 40, galera acima dos 50. Eu costumo dizer que a galera desse setor lá atrás, tem os dinossauros do setor, eles brincam, pô, tá me chamando de velho? Eu falei, não, orgulho, olha com o Ricardo Amaral, com 82 anos. É exemplo e inspiração, né? É exemplo e inspiração. Olha com o Roberto Medina, com mais de 75 anos, tem fazendo pelo Rio de Janeiro, inventando coisa nova. Vem aí o Imagine, que é essa proposta fabulosa para ocupar a área do Parque Olímpico, que vai desenvolver. Olha com o Luiz Oscar Niemeyer, com toda a sua história de vida, ainda vai enveredar pelo Canecão e outros projetos que ele tem feito. Trouxe Madonna agora. Enfim, esses são Abel Gomes, são alguns dos dinossauros do setor. Nelson Drucker, que inventou a árvore de Natal lá junto com o Roberto, ainda continua aí nessa caminhada. E se juntaram uma turma, esses são as turmas que eu falo dos 50 anos de setor. Eu falava que da turma dos 20 anos de setor, que está acima dos 40 anos de idade, resolveu se juntar para poder falar todo mundo a mesma linguagem. E aí nasceu a Apresenta, para poder propor uma agenda institucional bem clara, objetiva, de diálogo franco e propositivo com o poder público, com o legislativo, com o próprio mercado, estimulando uma agenda de negócios e de desenvolvimento das atividades cada vez melhor aqui no Rio e em todo o Brasil. E a gente teve um exercício muito grande ao longo disso, foi justamente a pandemia que a gente citou, que foi uma dureza para todo mundo, dizimou muitas pessoas, empresas, milhares fecharam, e quem sobreviveu ou porque pegou empréstimo, ou porque botou mais dinheiro, ou porque acreditou. E hoje a gente vê que essa é uma agenda que merece ser valorizada, porque olha o que está sendo entregue com um calendário virtuoso. Então a Apresenta nasceu lá atrás com 3, depois foi fundado com 8 pessoas em 2018, e hoje, 6 anos e meio depois, a gente tem orgulho de dizer que nós somos quase 160 empresas associadas dos mais diversos nichos da cadeia produtiva do setor. Produtores, promotores, organizadores, patrocinadores. Maravilhoso isso. Gente que faz parte desse meio chamado evento, e a gente espera que um dia seja reconhecido como indústria. Fizemos um trabalho muito forte em Brasília na história do PS, junto com a ABRAP, uma associação nacional que ajudou a liderar essa pauta, e outras entidades. Aprendemos a conversar com os parlamentares e conquistamos a melhor lei. Mas depois de Cometa Halley e Copa e Olimpíada na mesma cidade, vai ser muito difícil. Melhor que Libertadores do Fluminense? Para mim, como tricolor, não. Mas, enfim, como resultado econômico, sim. Porque o PERSE trouxe uma segurança, que foi uma política de isenção tributária, oferta de fundos para empréstimos e ajudar as empresas a se recuperarem. Isenção tributária durante 5 anos. Claro que o governo, cada ano, a gente vai lá, aprendeu a conversar, briga, bate frente, pede os nossos aliados parlamentares que tem. É para isso que eles estão lá. E a gente aprendeu a conversar com essa turma. E agora a gente chega na pauta aí, a provocação, querido prefeito. O prefeito estava me apelidando outro dia, disse que agora eu virei o bispo Pedro Guimarães, porque eu estou querendo montar a irmandade dos eventos do turismo, pedindo redução, isenção tributária, mas o prefeito sabe que essa é uma pauta importante, assim como o deputado Pedro Paulo, que ajudou a gente nessa construção lá atrás. E os líderes dessa agenda, os vereadores Carlos Caiado e Rafael Luiz, foram reeleitos agora. A gente cumprimenta todos eles e demais que também foram eleitos para novamente trazer a pauta da redução do ISS para esse setor aqui, para alavancar o mercado. Acho que é importante. Ou seja, gente, vou ficar aqui até o ano que vem, mas eu prometo uma coisa. Pedro vai voltar para contar mais sobre essa história toda, que vai trazer mais benefícios aqui para o Rio de Janeiro. E como ele é meu amigo e a gente está sempre por aqui no Kiki, espera que vem mais. E até lá, tem Fla-Flu no caminho e está tudo certo. A gente vai se entendendo. É o próximo jogo, eu não vou poder estar lá por conta do Rocks. Um beijo para você. Maravilhoso. Parabéns, sucesso. Para todos nós. A gente segue jogamos juntos. A gente segue juntos com vocês por aí. É isso. Quem pode, pode. Por aí. Pode por aí, é isso. E podemos por aqui.